você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 371º episódio, que conta com o apoio dos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. E junto comigo aqui, eu não tenho Marcos e Coca, eu tenho Coca, mas eu tenho um convidado especial que está aqui com a gente hoje, Arthur de Vigir. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo ao ADT. Bem-vindo. Opa, Rambo. Obrigado, muito obrigado. Bem feliz de fazer parte hoje aqui da gravação. Obrigado por ter aceitado o convite. Exatamente. O Arthur, para quem não sabe, é o apresentador do Bom Dia Tech, né? Podcast de segunda a sexta sobre tecnologia. Aí um sucessor espiritual de projetos do passado aí do Mendes, né? Como é que tá sendo? Desde quando você tá fazendo o Bom Dia Tech e como que tá sendo a repercussão disso até agora? Bom, eu comecei o Bom Dia Tech no finalzinho do ano passado. Lá depois da pandemia, eu cheguei a criar um podcast, não deu certo, mas no final do ano passado eu resolvi me desafiar a fazer algo diário. Eu tinha muita saudade do loop matinal, então resolvi fazer aquele teste dos 20 dias, né? Se depois de 20 dias continuar, é porque virou rotina, deu certo e deu super certo, as pessoas estão gostando. Muita gente vem falar comigo dizendo que ouve de manhã. O próprio Leonardo falou aqui nos comentários que já ouve às 5, 6 horas da manhã. Eu fico muito curioso pra saber quem é que ouve 5 horas da manhã. Eu acabei de descobrir uma pessoa, então tem sido bem, bem legal. É um desafio, né? Fazer todo dia. Parabéns. Eu acho mais desafiador quando tem alguma polêmica tipo a do Sam Altman, que me obrigou a acordar 4 horas da manhã para atualizar o podcast. Aí, porque quando tem essas coisas eu acho que é pior, mas é um desafio que tem sido bem, bem divertido e legal. No final das contas tem sido bem legal. Isso que é dedicação, né? O cara acordar às 4 da manhã, a galera ouvindo ali não tem nem ideia, né? Do que o cara tá passando. E é óbvio, vai ter o link aí do Bom Dia Tech. Todo mundo que escuta o ADT, eu imagino que tem também um interesse em assinar aí o Bom Dia Tech, então deem uma conferida. E eu quero, antes da gente seguir aqui com os follow-ups dos últimos episódios, dizer que esse episódio aqui, ele não conta só com o apoio dos mais detêncios, mas ele conta também com o patrocínio dos mais detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. Esse é o primeiro episódio do ADT inteiramente patrocinado pelos apoiadores do podcast em gigahertz.fm/apoio. Muito obrigado para todo mundo que está tornando isso possível. Isso permite a gente fazer um episódio onde os patrocinadores são vocês. Olha só que legal. Então, muito obrigado. E para quem ainda não conferiu lá, quem tem interesse em apoiar, vai receber o link da live por e-mail, vai participar da escolha do título e vai ter acesso também à edição sem edição aqui do ADT, que é onde você vê como o Edu trabalha. Hoje eu vou dar trabalho pra ele, com certeza. Todos nós vamos, com certeza. Muito bem, a gente falou sobre browsers, privacidade, segurança no último ADT. E o Bruno Varistello mandou o seguinte: tem esse site que mostra no detalhe vários aspectos técnicos e um comparativo dos browsers. Ele mandou o link, é privacytests.org e vai estar aí nas notas do episódio, é claro. E esse site eu achei bem bacana. Vale uma nota, porque assim, logo que eu entrei nesse site, a primeira coisa que eu pensei foi, vamos ver quem é que tá por trás desse site pra ver se, né, não é um site do Google pra botar que o Chrome é o browser mais seguro, né? Não que é isso que fala lá, mas só para dar um exemplo. Agora, quem mantém esse site é uma pessoa, um cara lá independente que atualmente trabalha no Brave, lá na empresa que faz o navegador Brave. Ele jura que não existe nenhuma relação do site com o Brave, que o site é imparcial e tal. Não sei até que ponto, né? Mas assim, olhando lá, não me pareceu ser que ele bota lá que o Brave é perfeito e os outros não. Então, por enquanto, pelo menos, parece ser um site que tá focado ali realmente em só marcar o que os browsers têm ou não, e é isso. Mas vale mencionar esse potencial viés futuro. Vocês chegaram a dar uma olhada nesse site? Eu olhei, né? Tem um outro que não faz exatamente comparativo de browser, mas ele mostra aplicativos que são amigáveis. É meio feia essa palavra, né? Amigáveis à privacidade, né? Privacy friendly.
Sei lá como é que a gente traduz. Simpatizante. São simpatizantes. É uma boa tradução. E aí tem lá as ferramentas, né? O que usar, o que não usar. Esse é legal que mostra, né, ali no detalhe técnico, provavelmente 90% das características a gente não vai ter como avaliar, né? O que faz o parâmetro de carry underline, HS. Mas legal saber que, né, não tá sendo traqueado, mas no geral, assim, assusta porque o Brave é o primeiro, mas é o primeiro da ordem alfabética, do B, mas bem, mostra lá o separado, né, navegadores de iOS, navegadores de Android, né, tem uma separaçãozinha bem bacana. Eu particularmente sou do time nativo, eu uso Safari, então não consigo fugir. Até que aqui no meu Mac eu tenho usado bastante o Chrome por causa do trabalho, então algumas coisas que ainda funcionam muito melhor no Chrome, infelizmente, mas eu sou do time nativo. No iPhone agora eu tô testando o Arc e eu tô surpreso com ele, que é muito bom mesmo. Então eu gostei muito da navegação dele também, é bem diferente do que a gente tá acostumado, mas aquele Browse for Me eu achei fantástico, né? Aquele resumo que ele faz ajuda muito. Então eu tô nessa tríade ali entre Safari, Chrome e o Arc no iPhone. Mas o Brave eu particularmente tentei usar e não consegui. Então você tá, segundo o DOJ, você é um pobre coitado que está preso às amarras da Apple porque você só consegue usar o Safari porque eles te obrigam e não tem outra opção, né? Que triste. Exatamente. Não já consigo sair. Dando um spoiler aí dos assuntos futuros. Agora, seguindo sobre esse papo de browsers, a gente lembrou que o Opera ainda existe e um ouvinte anônimo falou o seguinte: eu também não sabia que eles ainda estavam funcionando até eu ver que eles estão contratando desenvolvedores, gestores de produtos e gestores de contas por aqui, com prioridade para aqueles que têm conhecimento em IA. Vale mencionar, o ouvinte anônimo falou por aqui, eu não sei onde é aqui, né? Porque eu não sei onde esse ouvinte anônimo mora, então pode ser no Brasil, pode ser em qualquer lugar do mundo. Enfim, continuando. Com prioridade para aqueles que têm conhecimento em IA, inclusive estive num processo de recrutamento com eles, e eu acho que talvez seja por isso que o ouvinte preferiu permanecer anônimo. Na ligação com o recrutador, eles se limitaram apenas em dizer que estão expandindo os times com planos para 2024. Como usuário, eu desisti de usar o Opera no Mac, já que trava demais. Eu fico no Safari e Brave primeiramente. Me parece fazer sentido que o Opera ia... O Opera... Eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que ele é aquele browser que tá lá, ele fica meio dormente, aí quando surge um hype novo, ele pula naquele hype, e aí vem à tona de novo, e aí quando aquele hype... né, deixa de ser hype, ele desaparece de novo, aí daqui a pouco volta, não sei, parece que ele surge nesses ciclos, assim. Eu colocaria, assim, talvez eu possa criar os primeiros haters aqui do ADT em 10 minutos de episódio, mas já eu acho temos, que o Safari... não precisa. Eu acho que o Safari também entra um pouco nisso, apesar do Safari ser mais famoso, eu acho que ele vive muito desses hypes momentâneos, assim. O Opera, o próprio Brave, né, que, enfim... de vez em quando eu vejo todo mundo falando do Brave, parece que não, vamos todos para o Brave, mas é um nicho, né? É um nicho que esses navegadores parecem sobreviver. E eu gostaria de saber como eles sobrevivem, mas enfim. Realmente. E sobre a possibilidade da Apple adotar o Gemini do Google, né, o Jonas Marques acha que é bem possível, especialmente por conta da velocidade. Nos melhores momentos, o GPT ainda vai formulando a resposta frase a frase, o que faz a resposta total levar ali uns 20, 40 segundos. Isso até na versão paga. No Gemini, a resposta é muito mais rápida e vem toda de uma vez. Sempre que ele usa, não passa de 5 segundos. Pensando na experiência do usuário, ele supõe que a Apple gostaria de algo rápido assim, não de algo que vai montando a resposta na frente do usuário ao longo de vários segundos. De todas as IAs que ele já testou, o Gemini é sem dúvida mais rápida e aparentemente sem perder a qualidade nas respostas. Ele usa muito nas coisas de programação, de regex e questões variadas. E sempre funcionou. Lembrando aqui, uma parte, que velocidade também está associada aos servidores. Não adiantaria, entre aspas, nada a Apple usar um Gemini nos próprios servidores da Apple.
né? A Apple precisaria ter a mesma estrutura que o Google tem para o Gemini, ou seja, o Gemini não roda só lá nos Estados Unidos, tem Gemini rodando aqui no Brasil, pertinho, ou sei lá, aqui no Chile, onde for, para dar uma resposta mais rápida ainda, para trazer, deixar essa experiência mais azeitada. Então, velocidade, falando em serviço, é a velocidade do, digamos assim, aplicativo em si, da IA em si, mais dos servidores com capacidade de entregar isso. Vamos combinar aqui, a Apple não tem um histórico muito bom dessa parte de servidores. Mas ela vai usar a Apple TV, vai usar não sei o quê. Às vezes a gente fica chateado, né? Eu tinha aqui o meu iPad que servia de HomeKit Hub. Agora o iPad não é mais HomeKit Hub. Que faz super sentido, porque o iPad não tá sempre na energia. Vai gastar bateria, no Apple TV não tem esse problema. Não tá fazendo nada, gasta lá a energia, vai processando as imagens, vê quem chegou, quem apertou a campainha. Então tem uma questão também de infraestrutura nessa questão de IA, mas sim, Gemini hoje é a mais rápida. Eu imagino que se a Apple fosse usar o Gemini, seria nos servidores do Google mesmo, porque se é para colocar nos servidores dela, ela bota o modelo dela que ela já tem lá. Claro que aí tem a questão do modelo, talvez não seja tão bom, mas eu acho que seria com o servidor do Google mesmo. E eu acho que outra observação válida, o Jonas focou bastante nessa questão do ChatGPT e, entre aspas, montando a resposta passo a passo. Isso, na verdade, é só um detalhe de UX, na verdade, né? Ele não é lento porque ele vai montando a resposta passo a passo. Essa foi só a forma que eles encontraram de você não ficar entediado olhando para a tela. Então eles mostram as frases surgindo aos poucos para você ter algo, até você já ver ali se a resposta tá indo pro lado que você quer, senão você cancela e tenta de novo, né? Agora, claro que se fosse muito mais rápido, nem precisaria disso, né? Mas, enfim, ele é uma correlação, não é uma causação, né? Ele usa essa artimanha porque ele é lento, mas ele não é lento porque ele vai montando as frases passo a passo. E se a gente imaginar que talvez ela fosse, que o Gemini fosse ser utilizado junto com uma Siri, por exemplo, faria sentido ela ir montando essas frases aos poucos, né? Acho que o único ponto, assim, que me preocupa um pouquinho, que foi até o que ele falou aqui de questão de versão paga, é, de repente, a Apple passar esse valor pra gente, né? Eu tô com um pouco de medo disso, sabe? De chegar lá na WWDC, ela virar e falar, olha, nós fizemos parceria com o ChatGPT, com o Gemini, com todo mundo. Mas se você quiser usar a versão full deles, você vai ter que pagar a assinatura deles. Eu realmente espero que isso não aconteça, mas eu fiquei com um pouquinho de medo disso. A gente teve uma discussão bem longa no episódio passado também sobre essa questão de preço, mas pra mim, assim, o que faria mais sentido, eu ainda estou convencido e concordo comigo mesmo, como eu já disse no passado, que a Apple vai subsidiar isso de alguma forma, que vai ser o diferencial dela, porque o modelo não vai ser diferencial, então ela não vai ter diferencial nenhum. O fato de estar integrado num sistema não vai ser diferencial, porque já tem no Android. Então, qual vai ser o diferencial? Ela vai ter que oferecer algum diferencial, e eu imagino que uma forma, entre aspas, fácil, né? Porque na real é fácil, porque você tem dinheiro pra caramba, né? Então, assim, é óbvio que a Apple gosta de dinheiro, quanto mais melhor, mas... Pô, você tem, sei lá, quantos trilhões lá debaixo do colchão do Tim Cook, usa uma parte disso pra, né, vender ali o seu peixe e oferecer um benefício. De repente eles fazem um negócio tipo o SOS lá via satélite, vai ser grátis por 1 ano pra quem comprou um iPhone novo e tal, e aí depois a gente conversa. E aí, 1 ano depois, a gente vai dar mais 1 ano de graça, depois a gente conversa. E aí quando eles cansar de sangrar dinheiro, eles começam a cobrar ou embute lá no iCloud Plus, alguma coisa assim. Mas chegar assim de cara na WWDC, galera, tá aqui, olha só que legal, agora paga. Eu acho que... Embora seja uma coisa muito Apple de se fazer, eu acho que nesse caso, eu acho que eles não vão fazer, porque eles precisam de alguma coisa que diferencie, né? E aí, de repente, você já comprou ali o seu iPhone, já pagou caro pelo seu iPhone, então, né, toma aqui esse negócio aqui, aí...
talvez, né, com limites de uso e tal, né? Não vai poder ficar ali 24 horas por dia mandando mensagem pro negócio, mas algum nível de generosidade. E aí, se tiver API pros desenvolvedores, de repente aí também os desenvolvedores vão ter que pagar, né? Se tiver lá um esquema tipo Weather, né? Que você tem um tanto de requests grátis, aí passou daquilo, o desenvolvedor paga e aí repassa, né? No in-app purchase lá, alguma coisa assim. A Samsung, se eu não me engano, tá dando 2 anos, não é isso? Acho que eles falaram 1 ou 2 anos gratuito. Acho que eles não especificaram exatamente o prazo, mas eles falaram que vai ser por tempo limitado. Então, eu fico imaginando se a Apple chega e não dá um tempo gratuito, né? Como é que seria essa conversa? Mas eu torço para que sejam bem generosos. Eu acho que isso que você falou do iCloud faz mais sentido, inclusive, de dar um tempo gratuito ali de 1, 2 anos, como foi talvez com a Apple TV, e depois falar, olha, você quer continuar usando? Assine aqui o iCloud Plus XPTO para ter acesso a todas as funcionalidades. A Apple é muito boa, geralmente, em fazer a gente ter aquela reação de, né, cala a boca e toma o meu dinheiro, né? Shut up and take my money, joga dinheiro na tela. Mas a fase de cala a boca e pega o meu dinheiro do Gemini, do ChatGPT e de coisas do tipo já passou dessa fase. Então não adianta a Apple chegar lá e só apresentar um Gemini integrado no iPhone. A reação das pessoas não vai ser cala a boca e pega o meu dinheiro, porque se eu quiser cala a boca e pega o meu dinheiro, eu já faço isso agora com o Gemini, baixo o aplicativo, uso na web, enfim. Então eles vão ter que oferecer alguma coisa que não seja baseado em você ter que pagar pelo negócio. Eu acho essencial eles fazerem isso. Se eles não fizerem, eu estou falando aqui. O pessoal de marketing da Apple tá pisando na bola. E sobre o papo de listas, né, e lembretes de simplicidade, o Pedro Acosta lembrou de um post do Mac Magazine sobre o Choose Do, que é o aplicativo nessa vibe que você queria, Rambo. Ele é o mais simples possível, né? O desejo do desenvolvedor, né, é bem parecido com o seu. Desenvolver um aplicativo para si, insatisfeito com os aplicativos e lembretes, gerenciamento de tarefas com um número excessivo de recursos. E talvez aí seja interessante para você dar uma espiada. Muito obrigado, Pedro, pela dica. Eu dei uma olhadinha ali na matéria do Mac Magazine e achei bem interessante. Tá na minha fila aqui para eu experimentar esse app, porque realmente é bem a minha vibe, assim, de simplificar o negócio que a maioria dos apps complica. Então, vou testar e se eu adotar, eu conto depois. O problema que eu vejo, Rambo, é que pro que você queria, que era pagar a conta, você precisa de pelo menos uma recursividade. Aí já não fica tão simples assim. Porque pelo que eu entendi do punch desse aplicativo, você coloca lá tal coisa. E marcou tal coisa, acabou. E você quer tal coisa todo dia 5, todo mês, enfim, né? Tem uma periodicidade, né? É aquela coisa, né? É simples, mas nunca é tão simples. Aí é que tá o problema. Na verdade, eu vi mais esse app como uma opção de lista de tarefas simples, né? Embora talvez a sugestão do Pedro tenha sido nesse sentido, né? Mas como você falou. E aí é que tá o problema do que eu preciso, que eu vou acabar fazendo um app só pra mim pra fazer isso. Porque não é uma recursividade, porque eu tenho recursividade de tipo limpar o filtro da máquina de lavar. A cada 3 meses, aí aparece uma notificação lá no Reminders e tal, que é pra eu fazer. Agora, eu não quero... Já falei, né, que eu não quero notificação. E não é uma recursividade de todo mês no dia tal. É uma recursividade de... Eu tenho essa lista de coisas todo mês. Não interessa o dia, eu só quero ter todo mês essa lista. E aí, virou o mês, a lista limpa e tá lá os mesmos itens pra eu ir ticando. É só isso. É simples, mas eu acho que não tem nenhum app de tarefas que faça exatamente isso. Porque é muito específico, né? E nem sei se precisaria existir um app que faça isso, porque só eu, maluco, que quero, porque eu sou esquisito. Então eu vou fazer um app só pra mim e é isso.
Eu pensei no Bob, se eu não me engano acho que é esse o nome, eu tava até dando uma olhada aqui. BOBBY, que era de assinaturas. Depois dá uma olhada, talvez possa te ajudar de alguma forma. Você coloca ali as assinaturas, enfim, pode ser anual, mensal, e dá até pra personalizar ícone, cor. É bem interessante, Boa. bem bonitinho o app. Tem uma assinatura dentro dele, mas... A ironia. A ironia, mas vale a pena dar uma olhada também. O que eu gosto do Bob é pra dar uma ideia de quanto que você tá gastando de assinaturas por ano, né? Que você coloca lá e aí você... É bom que você cancela metade, não é bom do Bob? Esse cadastro e cancela. É só de pensar que esse mês eu vou ter a assinatura da Apple, que é o Apple Developer, então essa daí não tem nem como cancelar. Eu botei ela no App Developer lá, que é In-App Purchase, aí fica a renovação automática, é mais escondidinho, daí eu finjo que nem vi, aí passa. Bom, e para finalizar os nossos follow-ups, o Rodrigo Alineri, falando sobre aquele nosso hobby de Raspberry Pi, ele diz o seguinte: eu consegui configurar a minha nuvenzinha particular com o Nextcloud rodando em cima do Diet Pi, uma versão bem leve do Raspbian sem interface gráfica. Agora não preciso mais ver as notificações de falta de espaço no meu Dropbox. Olha aí que legal. Isso dá uma liberdade, assim, sensacional, né? Assim, mas, entretanto, porém, todavia, Rodrigo... O Coca destruindo sonhos. Não é. Sabe por quê? No Dropbox, a gente tem aquele mito que eu acho bonitinho, fofinho, maravilhoso. A galera diz, nuvem é o computador dos outros. E a gente acha que lá no Dropbox tem um HD, né? Que o Dropbox reservou pra gente. E não é assim. Ele reservou vários. A última vez que eu vi isso no Backblaze, o teu dado ficava em 28, ele era distribuído em 28 HDs. Se desse um problema num, você conseguia recuperar todo aquele HD com os dados dos outros 27. Acho que podiam falhar até 3, sei lá, tinha um número lá, whatever, que podiam falhar simultaneamente que ele recuperava. O que eu tô dizendo com isso? O Dropbox, eu não sei qual a estrutura que ele tem, mas tem, né, uma redundância qualquer, porque se o teu HD panca, você perde toda a sua nuvenzinha, Rodrigo. Né? Se sua nuvenzinha vai chover. E não tô rogando praga. Uma vez eu falei isso, e se pegar fogo na tua casa? Tu tá me rogando praga? Não, só tô falando... Você tá me ameaçando? Não vou tacar fogo. Bonita essa sua casa aí, né? Seria uma pena. Não é isso, mas é pensar em quê? Cara, você tá trazendo pra você uma responsabilidade, né? Que, faltou luz na sua casa, você não vai conseguir acessar. No Dropbox você acessaria se você estivesse fora. Mas tá tudo bem, não precisa colocar um no break em casa, você aceita viver com isso. Não, tá, daqui a uma hora volta a luz e eu acesso. Caiu a internet, não vai acessar. Beleza, mas pensa, e o backup? Né? Tá numa estrutura legal, não adianta colocar 2, 3 HDs, fazer ali um RAID, né, um espelhamento, alguma diversificação, porque, né, tá num ponto fixo, então tem que estruturar, né, o Diet Pi, mó legal, né, tem algumas otimizações bacanas, né, pro Raspberry Pi, porque o Raspberry Pi, basicamente, ele roda naquele SD card, que aquilo dali não é para rodar sistema operacional, né, aquilo dali é para tirar foto, e você ficar escrevendo log naquilo dali não é o recomendado, escrever arquivo temporário lá, né, você só tá diminuindo a vida útil do SD card, né, em 2 anos você acaba, o Diet Pi é legal, né, ele já tem uma otimizaçãozinha que já joga isso para RAM, não joga isso pro SD card, mas, né, é bem mais leve que o Raspberry, também não é bem mais leve, né, em vez de o Raspberry, né, o Raspberry Pi OS deve ocupar ali uns, sei lá, 60 mega né, de RAM, o Diet Pi 40, né, e faz isso em função de processos que não rodam, então é legalzinho, mas é aquilo que eu falei, é um hobby, né, e o que você fez hoje está maravilhoso, mas pega ali o aplicativo de lista de tarefa do Rambo, para mês que vem, mexer mais um negocinho, mexer outro negocinho, porque é uma coisa que não para, né? Se você for mordido por essa coisa do Raspberry Pi, sempre vai ter um ajustezinho para fazer. Projeto de final de semana. Fazer upload disso para aquele Amazon Glacier lá, ou para um S3 da vida, para o Backblaze, para onde quer que seja. E aí você tem o backup local. Pensa no seu backup na sua nuvenzinha como um cache.
Aí você manda pra ele e ele manda pra Backblaze e tal. Ah, mas daí vai ser que nem a Dropbox. Não, porque o Backblaze não é Dropbox, né? Ele tem uns limites bem mais generosos, é bem mais barato, né? Eu nem sei, de repente até dá pra fazer o backup deles pro Raspberry Pi, pro seu HD externo e tal. Então, dá uma olhada aí, né? O Backblaze não tá patrocinando hoje, mas já foi patrocinadora em outros episódios e eu uso, então recomendo sempre. Mas ter esse backup off-site é importante. E aí a gente entra naquela mesma questão de quando alguém sugeriu a gente ter o próprio gerenciador de senhas baseado no Raspberry Pi, que, pô, mó legal, mas via de regra, assim, tem certas coisas que se der ruim, eu quero ter alguém pra processar. Quem eu vou processar se o meu gerenciador de senhas do Raspberry Pi perder todas as minhas senhas? Ninguém, eu mesmo, né? E aí, não, se der ruim no OnePassword, na pior das hipóteses, eu processo o OnePassword ou reclamo. Tem alguém pra reclamar, né? Então tem certas coisas. E aí, pra mim, também armazenamento é a mesma coisa. Eu uso o Dropbox e se der ruim, eu tenho pra quem reclamar. Numa dessas eu fui testar o NextDNS, que inclusive apareceu aqui uma vez, que era bloqueador de anúncios e de trackings. Eu usava inclusive no Diet Pi ou Pi-hole. Resolvi testar o NextDNS e não consigo largar, assim. Eu achei muito redondinho o serviço. É R$7,90 por mês. É barato, mas se você colocar no ano não é tão barato. Em algum momento eu acho que eu vou voltar pro Pi-hole. É só não usar o Bob. Não usa o Bob que você continua com o NextDNS. Verdade. Mas eu tenho usado o NextDNS e tenho gostado bastante. Mas eu sou da mesma opinião. Tudo que não é importante eu coloco no Diet Pi aqui, no Diet Pi. Fico brincando com ele. Às vezes perco o final de semana inteiro com ele aqui, mas eu gosto bastante de brincar. Inclusive eu não tô usando um Raspberry. Eu tô usando um computador velho. Porque como ele tá muito, muito caro aqui no Brasil, né? Assim, passa de R$1.000 um aparelhinho desses. Tava olhando no Mercado Livre, o 4, se eu não me engano, tava quase R$700. Eu resolvi primeiro testar com um computador velho. Coloquei aqui o Diet Pi, enfim, configurei ele. Isso era um teste, já tá para quase 6 meses esse teste. Então, funciona também. Se vocês não tiverem um Raspberry, dá pra configurar um computador velho também, funciona bem. Dá, Mac Mini, Exato, PC velho que você tem lá jogado, vale a pena. Eu sou que nem o Coca, assim, eu vejo um computador parado, eu fico pensando, ele poderia estar trabalhando, né? É gostoso exatamente isso. É gostoso de fazer isso. O P5 deu uma baixada aí, talvez você encontre mais barato aí né? Agora tá mais comum o Raspberry Pi 5. Então talvez, né, vale a pena dar uma olhada. Mas é isso, quem gosta de tecnologia, né? Assim, quem não gostaria de ter uma impressora 3D? Todo mundo gostaria de ter. Nossa. Né? Brincar. Vai usar uma vez na vida. Sim, vai usar uma vez na vida. Mas vai ser divertido. Né? Pra quem gosta, né? Essas coisas valem a pena. Cara, te falar assim, eu tenho uma impressora 3D. Eu usei bastante logo que ela chegou, obviamente, pra aprender, né? Pegar a manha ali de como fazer as coisas, usar as ferramentas e tal. E aí, obviamente, hoje em dia eu uso muito menos. Mas é muito legal ter, porque se eu preciso de uma parada, preciso de uma pecinha assim e tal. Tá, tem no Thingiverse lá? Tem. Ou então, vou fazer aqui, pego lá, eu esqueci o nome do programa que eu uso, mas tem um app bem simples lá, de CAD, que você só desenha as linhas e vai fazendo extrusion e tal. E aí, preciso dessa pecinha, vou lá, projetinho de final de semana, vou lá, faço a pecinha, imprimo, aí não tá boa, imprimo de novo, imprimo demora umas 5 impressões normalmente até sair o que você quer. E aí, beleza, tenho a pecinha. Agora eu pego a impressora, guardo. E aí daqui 2 meses, quando eu precisar de novo, eu ainda tenho a impressora. Talvez quem gosta de marcenaria vai pegar uma madeira, vai lixar e vai deixar no formato daquela pecinha. Quem gosta de tecnologia vai fazer ali o CADzinho e, né, é um hobby, né, uma diversão. Eu não posso ter impressora 3D não, porque eu ia começar a imprimir um monte de Pokémon. Eu fico olhando no Instagram aqueles Pokémons, Charizard, nossa, eu imprimi vários. A primeira coisa que eu imprimi foi um personagenzinho lá. Não era Pokémon, mas era tipo um bonequinho lá de exemplo pra ver se tava calibrada a impressora. Muito bem, olha só. Rolou um negócio aí na quinta-feira, né, da semana passada,
A famosa maldição da quinta-feira. Já se tinha, assim, a informação de que o DOJ, o Departamento de Justiça lá de New Jersey, né, que abriria um processo de antitrust contra a Apple, no caso um processo federal, e aconteceu. Eles abriram o processo. Para quem quiser sofrer como eu sofri, tem o link do processo aí nas notas do episódio, das 88 páginas. Não é necessário, eu acho que a gente consegue dar um bom resumo aqui. E mesmo que você queira ler, tem resumos online para você ler, não precisa ler o processo inteiro. Eu já fiz esse trabalho, eu acho que talvez o Coca e o Arthur também, ou pelo menos também deram uma olhada no overview da parada. Agora, antes da gente entrar aqui em detalhes, eu acho importante contextualizar isso, porque a gente acabou de sair do papo lá de DMA. Sair não, né? Tá em andamento ainda, mas enfim, a gente falou muito de DMA lá da Europa, o Digital Markets Act, que obrigou a Apple a mudar algumas práticas lá na União Europeia, peronomútil, né? Porque mudou, mas não mudou, e mudou de um jeito que ninguém vai fazer do jeito novo, porque é muito difícil, é muito caro, e aí a União Europeia já não gostou e já tá investigando, então por isso que não saímos, vai rolar muita água ainda embaixo da ponte do DMA. Mas eu acho importante pontuar a diferença entre essas duas situações, que são contextos totalmente diferentes. O DMA é uma regulamentação, é uma nova legislação que está sendo regulamentada e que as empresas vão ter que passar a seguir uma nova série de regras. Isso é o DMA lá da União Europeia. Esse processo do DOJ é um processo judicial. Então foi lá, né, 3 batidinhas na porta do Tim Cook, como falaram no A Fonte lá. Ó, Tim Cook, processinho, você vai ter que se defender aqui. E aí os advogados da Apple vão tentar defender a Apple lá. E aí, né, então temos regulamentação, legislação versus um processo judicial baseado em leis que já existem. Acho que até aí deu pra entender, né? Uhum. Sim, deu sim. Beleza. E aí a lei, né, em qual lei que tá amparado esse processo? É na lei antitrust dos Estados Unidos. Eles têm várias lá, mas a principal delas é o Sherman Antitrust Act, que é de 1890, que ele define lá que o monopólio é a empresa que tem controle exclusivo a única empresa que tem o controle exclusivo sobre a oferta de um produto ou serviço, e aí controla o produto ou serviço, controla preço, exclui concorrentes, e aí, dessa forma, aquele mercado fica sem concorrência viável. E eu acho que o caso mais clássico que vale mencionar aqui foi o da Microsoft, em 1998, que foi lá processada pelo DOJ por causa da integração do Internet Explorer com o Windows. Na época que, tipo, eles faziam de tudo para você não usar o Netscape, que era o concorrente do Internet Explorer, e o Internet Explorer vinha no Windows, não tinha como deletar, porque o próprio Windows era meio que baseado no Internet Explorer. Lembra do Active Desktop? Caramba. Isso aí só a galera das antigas vai lembrar. Mas enfim, o Internet Explorer era totalmente entremeado lá no Windows e não tinha como remover. E aí foi processada. No caso, a Microsoft perdeu o processo e teve que fazer várias mudanças lá, porque, segundo o DOJ, e eles conseguiram comprovar isso em juízo, eles estavam monopolizando o mercado de navegadores. Antes da gente começar a gravação aqui, eu acho que foi o Arthur mencionou que o caso como uma polêmica, né? Foi. Eu entendo porque que isso pode ser o caso, mas eu nem sei se é tão polêmica assim, porque a gente vai ver os detalhes do que eles alegam, mas eu sinto que eu vejo muita coisa que a Apple faz de errado que poderia ser atacado de forma muito efetiva num processo, mas nada disso tá nesse processo. Tem só coisas assim, tipo, sério, né?
Então, antes da gente entrar em detalhes, eu queria saber se vocês também tiveram essa impressão, assim, de dar uma olhada ali nos pontos do processo e pensar, não, mas peraí, mas cadê o negócio do... Eita, não falaram disso? É sério? Eu gosto dos produtos da Apple, eu não gosto da Apple. Eu gosto do iPhone. Bem colocado. Eu não gosto da Apple, né? E, assim, eu não tô aqui pra defender empresa. Eu posso defender até o iPhone, mas empresa não. É porque a gente sabe como são as empresas. Elas estão focadas em tirar dinheiro da gente. Ponto. Acabou. E qualquer lei, processo, na minha visão, né, que envolva uma empresa, tem algum motivo. Pode estar incorreto, pode ser o ponto errado, e talvez a gente tenha aqui pontos errados, pontos melhores. Mas, por exemplo, vou pegar aqui um ponto. Carteira digital, que a Apple, né? Não, aqui é só para mim, né? E só eu que uso, e quando você usa um Apple Pay, você dá ali uma mordicadinha ali pra Apple, e a gente... mas ela tem que bancar, a gente pode chegar em várias considerações, né? A gente não sabe a estrutura de preço, né? Para chegar e falar, não, mas peraí, mas eu paguei por aquele... Eu que paguei o hardware, como é que é assim? Aí a Apple pode falar, não, você não pagou, a gente colocou o hardware aí para você de graça, né? Enfim, tem uma série de discussões que a gente nunca vai conseguir responder. A Apple e a justiça que tem que chegar lá, mas a gente também tem que confiar na justiça. Se não dá ruim, né? Se existe um processo, se existe uma investigação, se tem prova daqui, prova dali, contra-argumenta, os caras que se entendam. Eu poderia apresentar pontos melhores? Poderia discordar de outros, poderia. Mas às vezes fica aquela coisa assim, né? Que como um veículo a gente não pode falar que a pessoa foi... ela é ladra. Não. Ela foi acusada supostamente. de roubo. Ela tá sendo acusada. Depois que sai, porque quem condena é a justiça. A gente pode falar, foi condenado por roubo. A gente pode falar que é ladrão, porque aí entra numa questão de imagem, né? De aquela coisa, né? De querer denegrir a imagem, coisas do tipo. A gente tem que dizer, foi condenado por roubo lá pela justiça, tá presa por roubo, né? É sempre... A galera critica um pouco isso. Não pode falar que é traficante, não pode falar que é ladrão. Não pode. Já a justiça não deixa. Talvez a gente gostaria, mas não pode. Mas havendo um processo, né, que a justiça vai acertar sempre, não vai. Né? Por exemplo, o caso que agora tá na moda, né, o Uber, com a questão de vínculo empregatício. A gente acha que tem 10 casos, e não tem, são milhares de casos. E desses milhares de casos, aqui no Brasil, 1/3 reconhece o vínculo empregatício. Não foram 3 casos, que não, 2 aqui, então não se sabe o que acontece. Se você tem 2/3, né, para um lado, né, e 1/3 para o outro lado, a gente não sabe o que é o certo. E aí quando isso vai para uma segunda instância, que a gente pensa, tá, legal, né, vamos confirmar esse 1/3. Não, metade é revisto, metade não é. Cara, como é que você erra em metade? Você não errou em um processo, você errou na metade. Tem alguma coisa errada aí. Se eu tivesse 50% de acerto na minha profissão, eu não estaria mais na minha profissão. Tudo bem que os números não são esses, né? É 30% e ali vai dar mais para 1/3, mas vamos forçar os números para ser 1/3 e metade para que fique mais, né, volumoso. E, né, como é que é isso, né? E se for reconhecer por outro lado, não importa, porque em vez de ser 1/3 e metade, vai ser 2/3 e mesmo assim metade. Então, tem algo ali. Fizeram lá a lei, agora não sei se está certo ou se está errado. Tem lá a lei, discuta-se com a lei, né? Reveja lá a lei, agora dizendo que é autônomo. E uma vez sendo reconhecido como autônomo, não tem mais vínculo empregatício. E aí acaba, né? Extingue todos esses processos. Então, né, se a gente não concorda com as coisas, a gente tem que mudar a lei. É uma lei antiga lá, de repente não está mais válida, de 1800 bolinha. Vamos rever a lei. Mas acho que a gente tem que ter alguns pontos de, cara, eu não concordo com esse ponto, não concordo com esse outro ponto, mas os caras lá precisam entender, porque senão a gente entra num ponto de defender empresa que a Apple não tá nem aí pra gente, né? Eu quero defender o iPhone, né? Eu gosto dos produtos, gosto daquilo que... Cara, a carteira digital, o Apple Pay, eu acho maravilhoso. Agora, a Apple fez o Apple Pay para que a gente tivesse uma boa experiência ou fez isso como reserva de mercado? Não sei, eu nem sei o que é reserva de mercado. Os caras vão ter que ter que... Bom ponto. Os caras lá que decidem se, né? A Apple tem advogados muito melhores que eu. Reconhece as práticas que ela faz muito melhor do que eu.
Deixa lá o arranca-rabo acontecer. Por quê? Existem leis mal feitas, a gente já viu várias vezes. Apple, né? De novo, não é o produto, é a Apple engambelando a lei ali, fazendo a coisa ali, né? Mas é um pouco disso que eu sinto, né? Não é polêmico, acho que deixa a galera lá brigar, deixa a galera arrancar o rabo, porque isso vai reverter pra gente. Então, aí é que entra a questão. Primeiro, a gente é do Brasil, então isso aqui é uma questão que está acontecendo nos Estados Unidos. Consequências disso podem ou não vir parar na gente. E aí, particularmente, vendo... E aí, foi muito bom você ter falado toda a questão de provas e de confiar na justiça e tudo mais. Isso aqui é a abertura do processo que a gente está comentando agora. Então não tem prova, não tem... É simplesmente eles expondo o que eles gostariam de tratar. Aí, lá no tribunal lá é que eles vão mostrar provas, vão discutir, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e o juiz vai falar, vocês dois estão errados. Nem quem ganhar nem perder, vai ganhar nem perder. Ótimo, mas aí tem uma diferença brutal. Teve um tempo atrás, teve um influenciador que foi acusado de tráfico de drogas, né, de sei lá, o Breaking Bad da parada. E aí esse cara, ele veio a público, achei muito interessante, que ele falou, não, porque a mídia tá me colocando, a mídia tá falando isso. Filhão, não foi a mídia que falou não, foi a Polícia Federal, cara, você entende, com a Polícia Federal. Não foi a mídia que falou, foram os caras, briga com os caras. Tudo bem que para ter apoio, a polícia envolver a mídia, tá, tudo bem, entendo, mas quem tá falando isso não é a mídia, isso não é um processo de mídia, não foi um jornal que falou, Apple, você é malvada. Quem tá falando isso, né, é lá a justiça, né, o Ministério Público, whatever, lá um nome bonitinho que se dê, tá abrindo um processo, o cara não acordou e falou, deixa eu garfar a Apple hoje, vou falar mal das carteiras digitais da Apple. Não, se juntou, acho que são 16 procuradores, e cada procurador tem uma equipe. Tudo bem que quem fez esse processo foram os estagiários, tudo bem. Mas, aqueles paraligos, mas teve 16 cabeças no processo. Né? Assim, não é pouca coisa. A Apple vai vir com tudo em cima, né? Mas né, não é um carinha que ficou chateado e falou... Apple, você é malvada aí, hein? Vou falar mal das suas carteiras digitais. Né? Se fosse pouca coisa, a gente nem ia estar falando disso aqui, né? A gente tá falando justamente porque é grande coisa. Não, inclusive até você falou isso, não foi um carinha que ficou chateado, né? Não é um carinha que tá falando com alguém que é de Android, tá falando com alguém de iOS e tá recebendo balão verde, não é isso. Mas eu tenho a impressão também que pode ter ali uma influenciazinha política pelo ano que estamos, é o ano de eleições americanas. Então, todo mundo vai querer ser a cara desse processo, né? Falar, olha, tá vendo? Eu enfrentei a Apple malvadona, enfim. Mas eu acho que um ponto importante que o Rambo falou, que o DMA, por exemplo, eu acho ele mais eficaz porque ele não se aplica só à Apple. A gente fala muito da Apple com o DMA porque ela é totalmente contra esse processo, né? Ela é que tá colocando a cara dela e falando que é tudo ruim, tudo errado, mas ele se aplica à Apple, ao Google, ao Spotify, todo mundo. E nesse caso do governo americano, me incomoda ser só a Apple. Poderia ser também com o Google, poderia ser com a Samsung, poderia ser com N empresas de tecnologia. A Samsung, por exemplo, os relógios dela não são mais compatíveis com o iPhone. Ela deixou de ser compatível em algum momento. E, inclusive, na lei tá ali, né, que tá escrito que o Apple Watch não é compatível com o Android. E o inverso também é verdade. Mas daí é culpa da Apple também. Aí vai ser culpa da Apple. Se ele já foi compatível, o Galaxy Watch já foi compatível. Então, assim, o que aconteceu nesse meio do caminho, né? A gente pode falar desses detalhes, né? Eu já falei aqui sobre, né, o Coque falou de defender a empresa e tal. Eu defendo fatos e a verdade da melhor forma que eu consigo compreendê-la. Por isso que às vezes dá treta, como aquela questão das urnas lá, porque eu não vou falar o que eu acho só porque eu acho que fulano ganhou e ciclano perdeu e foi manipulado. Não, eu tô vendo os fatos que estão disponíveis pra mim. E aí, claro, tem interpretação, tem subjetividade, posso estar errado, isso sempre existe.
pra mim, essa questão que você falou, Coca, de de repente, né, seria melhor mudar a legislação e tal. Você falou sobre isso, mas no sentido oposto do que eu tava pensando, porque você falou no sentido de esse processo do DOJ é ultrapassado porque a lei é ultrapassada. Mas, na verdade, talvez você até possa ver dessa forma, mas eu acho que esse processo, ele não ataca os pontos nos quais, de fato, a Apple mereceria ser atacada nessa questão de suposto, né, vamos falar o suposto monopólio, por conta da lei limitar ele. Então, eles encontraram ali formas de encaixar essa questão da Apple dentro da lei existente, mas ficou de fora, tipo, o que é de fato o problema. Que, tipo, não se fala de App Store. Exatamente, A primeira coisa que eu pensei foi App Store. Eu falei, gente, não tem nada de App Store, ninguém falou nada. Eu já falei, e isso também pode ser até por conta de precedente do processo da Epic, porque no processo que a Epic abriu contra a Apple, também alegando monopolização do mercado, o foco era a App Store, e o juiz basicamente falou que a Epic tava doida. Ela assinou um contrato, né? Eu lembro que eles especificaram até que falou, não, você assinou um contrato aceitando isso, então... Não, e tem mais. Lamento. O Coca falou das 16, né, cabeças, ou enfim, das pessoas lá do DOJ. Uma delas, eu não lembro o nome dela, mas ela é tipo a top lá de economia, economista que cuida dessas questões lá do DOJ e tal, então é uma consultora, enfim, não sei qual é o cargo exato dela, mas ela é economista. E ela depôs... Engenheira de economia. Exato, perfeito. E aí ela depôs no processo da Epic contra a Apple, não defendendo a Epic, mas assim, como tipo uma testemunha de acusação, digamos assim, argumentando que os usuários da Apple pagam mais caro porque não tem alternativa e porque a Apple força os usuários a ficarem na plataforma e é muito difícil sair e aquela coisa toda. E o juiz basicamente falou pra ela, eu tô parafraseando, mas foi basicamente isso: eu não vou prestar atenção em nada desse seu depoimento porque você não me trouxe um pingo de evidência do que você tá falando, de que as pessoas usam as coisas da Apple porque são obrigadas e não tem opção melhor e pagam mais caro porque não conseguem sair e não porque elas gostam. E inclusive nós temos evidência do contrário, de que as pessoas usam os produtos da Apple porque gostam, não porque são forçadas a continuar usando, que é meio que todo o processo do DOJ se baseia nesse... Claro que tem N detalhes, mas ele é meio que todo baseado em torno disso, e inclusive é uma visão meio de... Galera do Mastodon, você vê às vezes assim, de tipo... Você é um usuário de iPhone, de Mac, qualquer coisa, você fala qualquer coisa legal do seu iPhone que você descobriu, sei lá. Aí, lá, o idiota... o ovelhinha da Apple que descobriu que dá pra fazer não sei o que já dá pra fazer há 20 anos no meu PC, que idiota, babaca, fica pagando $500 mil num celular. Tipo, parece muito essa visão de pobres coitados que não sabem melhor, estão presos nessa plataforma horrível que suga o seu dinheiro e só não saem porque não dá, porque é muito caro, porque não... Tipo, basicamente o argumento é esse, né? E aí, tá, beleza, esse era o lado que eles conseguiam ir, tudo bem. Mas, poxa, App Store, gente. Apple Music não paga 30% pra Apple, ou, sei lá, pra alguém, e o Spotify paga, sabe? Eu acho que... Eu já falei quando a gente discutiu esse assunto no passado, que você vai ter uma dificuldade muito grande de me convencer. Aí, claro, não sou eu que você tem que convencer, é o juiz lá, né? Enfim, mas vamos brincar. Você vai ter uma dificuldade muito grande de me convencer que a Apple tem um monopólio de qualquer coisa. Porque, tipo, a Apple tem um monopólio do iPhone, tá? A Apple criou o iPhone é, né? Agora, esse lance da App Store, da concorrência com apps que fazem a mesma coisa que os apps deles, você comprar um iPhone, pagar caro e tá cheio de propaganda de serviços da Apple por todo o iPhone, que se você não é assinante. Esse, pra mim, é o ponto onde teria que pegar a Apple e, infelizmente, isso não aparece no processo.
Não, pelo menos, graças a isso, a gente fica sabendo de algumas histórias interessantes, como foi o caso lá do Apple Watch no Android, né, que eu até comentei agora há pouco, mas que a Apple ficou 3 anos desenvolvendo isso e desistiu. Então a gente vai começar a descobrir essas histórias interessantes, né? Pelo menos isso. Não, vai sair muito e-mail ainda, porque a gente viu pouca coisa ainda, mas durante esse processo todo a gente vai ver muito e-mail cabeludo, com certeza. Essa parte de App Store, talvez olhando para o futuro, que vem aí um DMA, né, visão Estados Unidos, talvez eles não quisessem mexer e de alguma maneira essa parte de App Store mexe com desenvolvedores, acaba sendo um nicho pequeno, né? Quando as reclamações do DOJ basicamente são universais, né? Para todo mundo. A App Store acaba sendo, né, um nicho, né? SMS, todo mundo usa. SMS, carteira digital usa, né? Todo mundo usa. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que quem tá fazendo esse processo não tá fazendo esse processo para dar com os burros na água, né? Isso foi estudado, foi analisado, né? Provável ali, eles, a gente tem aqui 5 pontos fortes, mas vamos colocar 10, vamos colocar esses 5 fracos aqui também, que aí, né? Porque vai ser um arranca-rabo daqueles, com toda certeza. A Apple vai vir, né, com, não, mas a gente faz isso pela experiência, e acredito que seja pela experiência. Mas, né, chega quando você é pequeno, né, quando você é oposição, né, você tá ali lutando, você tá brigando, você tá crescendo. Só que chega num momento em que você é a situação, né, mesmo que você não seja, né, monopólio, né, mesmo que você tenha uma outra alternativa que é o Google, então seria um duopólio, mas você é grande, você é a situação. Né? E você sendo situação, né? Você sendo, né? Eu não gosto muito desse termo, mas você sendo o alfa da parada, você se comporta como alfa. E vamos combinar, a Apple se comporta como alfa. Por isso que eu falei, eu gosto dos produtos, não gosto da empresa. E eu vejo e o pior é isso, Coca. A Apple se comporta como alfa, como você disse, mas com mentalidade de pequeno. Sim, ela tem ela te engana. Eu comparei exatamente, acho que com a minha avó, que cresceu, né, aquela pessoa humilde que foi criada numa família sem dinheiro e tal, e aí depois de mais velha e tal, tinha uma graninha e tal, mas continuava com aquela mentalidade de, não, tem que guardar tudo aqui embaixo do colchão e tal. A Apple é isso, ela é a vovozinha sem dinheiro que cresceu e ganhou dinheiro, mas continua se comportando como se fosse falir amanhã. A gente olha pro Tim Cook, o cara é fofinho, né? Todo mundo queria ser amigo do Tim Cook. Acho que ele é maravilhoso. Quantas vezes ele vazou lá, não os expôs que ele deu, mas falam, cara, tá com problema na linha de produção, cara, o que tu tá fazendo aqui? Já tem meia hora que eu te avisei que tá com problema, por que você tá aqui? Já tu era pra estar no avião pra lá. Era pra estar na China. Né? E a Apple reserva lá, tem, né, tanta parte do voo lá, tem sempre umas cadeiras disponíveis pro voo na China, exatamente por isso, se tiver um problema, o cara entra lá no avião e tá lá. Então, o Tim Cook não chegou lá, né, sendo, vamos colocar assim, bonzinho. A Apple não é a empresa que é porque ela é bonzinho. Ela tem uma mentalidade de startup, tem uma série de coisas, mas, cara, é uma empresa que, no final das contas, está visando o lucro. A Apple poderia vender o iPhone bem mais barato. Por que ela não vende mais barato? E ao mesmo tempo, assim, de novo, tá também não defendendo, porque, enfim, a gente já falou aqui, a gente sabe o que são as empresas, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, se ela não tivesse essa mentalidade do cerco ali, né, dentro dos produtos dela, será que a gente teria essa integração que a gente tem hoje, por exemplo, entre um Mac, um iPhone e um Apple Watch? Eu adoro poder copiar no Mac, colar no meu iPhone e jogar a tela pra Apple TV. Enfim, assim, eu acho que graças a isso a gente, né, graças a esse cerco fechado que ela tem, que a gente tem isso. Hoje eu, por exemplo, não consigo viver sem. Só de pensar. Você tá preso no ecossistema porque a Apple te obriga. Você não pode mudar. Eu tava pensando sobre essa questão de mudança, né? E aí eu fiquei pensando, cara,
se amanhã eu tivesse que abrir mão de um dispositivo meu da Apple, tá? Você fala pra mim amanhã, a partir de amanhã tem um device da Apple que você não vai mais poder usar. Sabe qual que eu abriria a mão? O meu iPhone. Que é justamente o que eles falam que é o monopólio. Porque, cara, eu usaria um Android de boa. Teria que abrir mão do meu Apple Watch de tabela, né? Porque não funciona no Android, mas eu comprava um smartwatch Android, beleza, ou não usava mais smartwatch, tudo bem. Agora, você pede pra eu abrir mão do meu Mac? De jeito nenhum, jamais. Da minha Apple TV, que parece besteira, porque, pô, é só um negocinho ali. Não. AirPods, de jeito nenhum. Eu usaria AirPods no Android, mas continuaria usando AirPods. Então, cara, e é engraçado, né? Porque aí, tipo, eu abriria a mão de... Eu tenho todos os produtos da Apple, menos o Vision Pro. Eu abriria a mão do iPhone, que é justamente o que eles falam, que prende a pessoa e tal. Claro que sou eu, né? Cada pessoa é uma pessoa. Pra geração mais jovem, né? O smartphone é muito mais importante que um computador. Muitas vezes a pessoa nem tem um computador. Tudo bem. Mas vamos falar um pouco nos detalhes, assim, porque eu acho que aí a gente pode, de repente, se divertir um pouco. Tem a questão dos números e tal. Eles deram uma massageada, né? Uma torturada nos números. Criaram uma categoria que eles chamam de Performance Smartphones, que seria, tipo, os smartphones high-end. E aí, nessa categoria, a Apple teria 70% de mercado. Eles fizeram um malabarismo doido que eu não entendi até agora, mas que basicamente juntando a Apple, Samsung Galaxy e Google Pixel, a Apple tem 92% do... Juntando o Google Pixel e Galaxy, a Apple tem 90 e poucos % do... Não entendi, tá todo... E não sou só eu, todo mundo que leu tá meio tipo, oi, né? Mas tudo bem, a lei na qual isso se baseia não especifica, tipo, tem que ter tantos % pra ser um monopólio. Não existe uma regra quanto a isso, é uma questão subjetiva. Então, nos 70% dentro dos smartphones que são performance smartphones, de repente já seria um monopólio, porque smartphones como um todo nos Estados Unidos, acho que é o quê? 50 e poucos %? 55%? Coisa assim? Acho que era algo assim. Então, acho que tava em 52%, alguma coisa assim. Então, né, o processo é deles, óbvio que eles vão colocar os números que forem mais interessantes pro caso. Aí, vamos lá. Algumas das práticas anticompetitivas da Apple. Vamos começar por 3 que meio que já não existem mais, ou não existem mais há muito tempo, ou não existem mais há pouco tempo. A primeira que eles afirmam é super apps, que a Apple supostamente não permite que tenha super apps no iPhone. Super apps tipo o WeChat, que tem tudo dentro de um app só. Isso, não sei, isso ainda é o caso? Porque eu acho que o WeChat tá no iPhone, né? E eu acho que nunca se aplicou de fato, né? Assim, a gente já teve super apps que... Teve uma época que era moda falar, né? Que ia ser super app, todo mundo ia ser super app. E meio que morreu, passou essa moda. Eu nunca vi esse bloqueio. Isso foi tipo o chatbot, foi uma moda que voltou com as AIs, né? Mas é engraçado a ironia, porque tipo... Aí eles explicam o que é um super app, né? E aí as supostas vantagens do super app é que você tem um único app onde você faz tudo. Você pede carro... Isso não seria monopólio? Então... Não, e aí eles ainda citam o WeChat, que é uma empresa da China. Ou seja, você quer trocar o monopólio da empresa americana por monopólio de uma empresa chinesa? Né? Eu tô brincando, mas é engraçado. O entendimento aí desse superchat, na visão do Joe G, não é... Super app. Na visão de extensibilidade? Eu acredito que talvez seja isso que eles quiseram dizer, só não ficou bem claro. Mas mesmo assim, a Apple, talvez, já pensando nesse processo, que não tinha saído ainda, mas estava para sair, não faz muito tempo, um pouco antes do DMA, eles mudaram lá as regras para que apps possam incluir mini apps e plugins que você baixa, e acho que até que pode comprar e tal. Então, talvez a Apple já deu uma cutucada ali pra... Vamos mudar um pouquinho aqui pra ver se passa, né? Desculpa, assim, eu não consigo lembrar agora, mas no iPad OS já não era possível? Com alguns aplicativos? Tipo, aplicativos da Adobe não tinham alguns plugins dentro do iPad, ou eu tô enganado? Sempre teve, mas de uma forma bem...
limitada, assim. Gambiarra. É, meio gambiarra, que a Apple sempre foi muito restrita com relação a apps baixados da App Store baixarem código executável. Eles sempre tiveram um problema com isso, mas já faz um bom... Porque, tipo, bem no começo da App Store, nem aplicativo híbrido, tipo, não existia na época, mas algo tipo um React Native da vida, não era nem isso era permitido, porque, tá baixando código executável pra fazer bypass do App Review, alguma coisa assim. Então, hoje em dia... Até porque os apps hoje em dia são tão dinâmicos, com feature flags e tudo mais, que desde que você não esteja fazendo isso pra, né, fugir ali de alguma regra da App Store, a Apple é de boa, relativamente de boa, que de boa a Apple nunca é, né? Por isso que eles estão sendo processados. Epic Games que eu diga, né? Pois é. Epic Games que eu diga, né? Pois é. Outro ponto, streaming de jogos. E aí eu achei interessante a forma como eles expuseram isso, que você jogar um jogo via streaming torna a performance do hardware menos relevante, o que faz sentido, porque aí o jogo vai estar rodando na nuvem, e aí por conta disso, usuários poderiam ter dispositivos mais simples e mais baratos se pudessem jogar os jogos via streaming na nuvem. E aí, é claro que eles afirmam que a Apple impede streaming de jogos porque querem que as pessoas paguem mais caro no hardware. Eles têm que afirmar isso, porque é o trabalho deles. É muito difícil você provar intenção, né? Tipo, existe monopólio culposo? Tipo, não foi... Não, seu juiz, a gente é um monopólio, mas foi sem querer querendo, né? Então, não sei. Mas isso também, né, recentemente a Apple mudou. Aí, nesse caso, acho que já entra até mais uma coisa de App Store, no sentido... Cara, se a gente tem, entre aspas, um super app de jogos, você não precisaria de uma App Store. Você tem um único aplicativo, você baixa o jogo que você quer, né? Joga aquele jogo streamado e aí, né, como é que fica, né, o download de jogos, o mercado de jogos, né? Acabaria sendo um bypass, mas a Apple, né, equacionou isso. E aí, né, vem aquela pergunta, se não tivesse essa pressão, porque esse caso não começou hoje, né, será que a Apple teria feito isso, né? Será que, se é que foi por isso, né? Foi. Com certeza. Tanto é que na época, quando ela começou a permitir, eu lembro que cada app tinha que passar por revisão. Foi algo meio absurdo, assim, né? Que a Microsoft ia colocar o streaming dela, o Xbox. A Apple falou que não, que cada game deveria ser revisado pela App Store. Cara, pelo amor de Deus, como assim? E foi muito engraçado, né? Porque você pensa... Qual é a diferença entre isso e um Netflix? A Apple não faz review de cada filme, cada episódio de série publicado no Netflix. E o jogo é interativo, mas, tipo, é conteúdo. Dá na mesma, né? Tá, é código executável, beleza. Passa, faz um processo lá, vê se não tem vírus e pronto, né? E aí, se tiver, tira do ar, beleza. Mas foi isso que você falou mesmo. Eles queriam que cada jogo passasse por um review. E aí, acho que meio que junto, quando eles anunciaram as paradas do DMA, eles anunciaram também essa mudança no streaming de jogos, que, por sinal, é global. Não é só na Europa, não é global, assim como essa dos mini apps e plugins, que também é global. E aí, na época, a gente até ficou... por que será que eles estão mudando isso aqui no mundo inteiro, né? E isso, se foi por conta desse possível processo, que agora é real, assumindo que ela tenha feito essas mudanças por causa do processo, isso já nos dá talvez um preview de que qualquer mudança que venha desse processo não vai ser só nos Estados Unidos, vai ser global. Porque se ela fez essas mudanças pensando nesse processo que estava vindo e fez global, então... naturalmente a gente entende que mudanças vindas desse processo também serão globais, porque ela poderia mudar só nos Estados Unidos, e aí, beleza, o que importa pra eles é lá nos Estados Unidos, o global não vem ao caso, mas vamos ver, né? E aí, inclusive, por isso que eu me preocupo um pouco com o que pode acontecer vindo desse processo, mas aí a gente comenta mais pra frente. Agora, eu acho que esse ponto que eu vou comentar agora, pra mim, é o que... dos que eles trouxeram no processo até agora,
é um dos mais fortes. É um que eu olho assim e falo, realmente, que é a questão de apps de mensagem. Eu já reclamei, brincadeira, mas várias vezes aqui, tipo... Pô, o que o pessoal é obcecado com esse negócio de não, eu quero ter só um app de mensagem? Qual é a dificuldade de você abrir um app, abrir o outro? Mas tem um ponto, que a Apple não permite apps de terceiros acessarem SMS ou pensa assim, substituir o aplicativo Messages. Porque quando a Apple lançou o iMessage, eles integraram no app que chamava SMS e passou a se chamar Messages. E aí você tem iMessage e SMS no mesmo app, que já vem instalado lá por padrão e tal. Mas e se eu uso só o Telegram? Eu não uso iMessage. E eu quero ter SMS e Telegram dentro do Telegram. Eu não posso ter isso e no Android eu posso. E aí a Apple não permite. E aí eu acho que eles têm um bom ponto. Esse ponto aqui, pra mim, passa. Esse eu aprovo. Não, e sabe o que é pior? Eu tenho certeza absoluta que chega, sei lá, WWDC desse ano, a Apple vira e fala, olha, tá liberado. Lançamos a API de SMS. 90% dos usuários não vão trocar mensagens por outro app. Porque geralmente o perfil de usuário iOS é tipo usar o padrão do sistema. A maioria. Acho que aqui a gente até é exceção de usar de repente um Telegram, coisa parecida. Então, enfim. Acho que ela chama muito mais atenção pra isso, não deixando do que se já tivesse liberado antes. Acho que até 100%, né? Não vai trocar o aplicativo de mensagens. Tecnicamente falando, o aplicativo de mensagem é até legalzinho, poderia ser bem melhor. Acho que o Telegram é a maior referência de mensageiro hoje, tecnicamente falando, né? Qualidade de recurso, o iMessage ele tá bem atrás, mas é aquilo, né? Chega num ponto em que você é situação. E você sendo situação, você tem que fazer, não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho mais de 1.000 funcionários. Cara, você tem obrigações legais por você ter mais de 1.000 funcionários que você tem que cumprir. Não tem jeito, tem que ter. De alguma maneira, nesses pontos que foram apresentados até agora, tem uma temática, vamos ver se confirma com o demais, que é não deixar o usuário fazer o que ele quer. Né? Eu quero escolher o SMS que eu quero usar. Eu quero escolher que jogo que eu vou jogar aqui dentro lá da minha assinatura que eu tenho de jogos, do que o serviço que a Microsoft fez. Eu quero poder aqui no meu Super App. É a liberdade para o usuário. Quando a gente olha tecnicamente, talvez até vai aqui, não faz muito sentido, mas se tivesse uma temática, acho que é o prender o usuário, que é aquela velha crítica, né, do jardim cercado, né, que a Apple é um jardim cercado, onde você pode fazer tudo que você quiser dentro do jardim, você só não pode sair do jardim. Você pode fazer tudo o que você quiser que a Apple deixar você fazer. Eu acho que esse ponto realmente é o mais interessante deles. E aí você pensa, mas o App Messages, o iMessage, a Apple não cobra, então por que tem questão de concorrência? É porque, querendo ou não, o iMessage é algo que, de fato, dificulta a troca de dispositivo, né? Eu, com certeza, sentiria... Eu sei que é engraçado o brasileiro falar isso, porque brasileiro não usa iMessage, mas assim, eu uso e eu sentiria falta, né? Se eu fizesse aquela brincadeira, amanhã eu preciso trocar para Android, eu ia sentir falta do iMessage, mas eu ia sobreviver de boa, já uso o WhatsApp, já uso o Telegram, já uso o Signal, não vejo problema nenhum em ter vários apps. Esse negócio de, não, tem que ser tudo num app só. Não. Pelo contrário, eu gosto de ter vários apps, aí cada um tem as suas regrinhas, as suas configurações e tal. Eu e o Mendes, a gente se conversa no iMessage, mas coisas da Gigahertz a gente se conversa no Telegram, pra ficar ali o paper trail, né, coisas profissionais ali. O que deveria ter uma ata, digamos assim, fica no Telegram, porque daí tá lá registrado bonitinho. Então... realmente nesse ponto aqui, eu acho que a Apple vai ter que ceder. O que é interessante é que, assim, você, Arthur, falou sobre WWDC Apple tem API de SMS. Vai ter que ter API de RCS também, né? Porque eles já falaram que vai ter RCS. E sabe o que é engraçado? No Android, um aplicativo pode substituir o app de SMS do sistema, mas não para RCS, sabia? Fiquei sabendo disso hoje. RCS no Android
só o mensageiro padrão do sistema. Não, o app de terceiro não pode substituir a recepção de RCS. De SMS sempre pôde e continua podendo. É por isso que me incomoda muito esse processo ser só a Apple. Eu acho que ele poderia se aplicar a 90% das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, sabe? Tipo, você pegar um trecho desse daqui e trocar por um nome, de repente, de um outro aplicativo e botar dentro do Google, tá arriscado a funcionar, sabe? Então... a questão é aquilo que a gente falou no começo, né? Como é um processo, tem ali o alvo que é a Apple, né? E aí, se fosse pra afetar o mercado como um todo, teria que fazer uma legislação, né? Uma regulamentação. Por isso que eu falei que eu acho que o DMA é mais efetivo do que um processo só, sabe? Assim, ao mesmo tempo, essa questão do Message, por exemplo, eu super concordo. As carteiras digitais me incomoda ela ainda não ter liberado o NFC, por exemplo, que é uma coisa que ela poderia já ter liberado para aplicativo de banco. Não precisa liberar para todo mundo, mas tipo, só para aplicativo de banco, para você poder colocar seu cartão, enfim. Essas coisinhas realmente... Falar sobre esse negócio das carteiras, porque eu acho que esse exemplo exemplifica uma questão que eu fiquei pensando muito hoje, que é um conflito complicado, que assim, beleza, é que assim, tem várias questões. Tem o aplicativo Wallet lá, a carteira da Apple, que é o aplicativo, e tem o NFC do iPhone, que é um hardware, e são coisas distintas, né? Meio que uma coisa tá ligada na outra, mas assim, você poder, sei lá, ler o seu cartão do banco com o seu iPhone pra cadastrar lá no aplicativo ou pra autenticar alguma coisa, beleza. O que me pega nessa questão é assim, será que se a Apple não oferecesse uma determinada experiência em integração no wallet, que você só tem no wallet, e que para ter aquela experiência, as empresas que querem se integrar com aquela experiência precisam adotar o padrão e o protocolo do wallet. Digamos que o meu banco pudesse fazer o que o wallet faz sem integrar no wallet. Será que o banco ia integrar no wallet ou não? Mesmo assim. Porque aí você não tá me dando mais opção, você tá tirando uma opção, porque a minha opção é usar o wallet. Eu quero o wallet porque eu gosto da experiência. O Jason Snell, acho que foi no podcast do Gruber, tava falando alguns exemplos, tipo, eu usei lá o aplicativo do MLB pra comprar o meu ingresso, mas eu não quero usar o aplicativo do MLB pra entrar lá no estádio. Eu mando pro wallet e tá lá. Eu compro a passagem no aplicativo da companhia aérea, mas eu quero usar a passagem no wallet. E eu sou assim também. Eu gosto de ter, eu sei que, preciso entrar num lugar aqui que eu comprei. Tá no wallet, preciso, né? E eu fui num jogo de beisebol no Canadá lá, é mó legal, porque eu nem sabia que o pass lá do wallet podia ter NFC. E aí tinha, daí é só você dar um tapzinho lá, entra e tal. E aí é que entra o conflito, porque sim, eu queria que os bancos e qualquer empresa ou app que quisesse ter uma integração mais bacana pudesse fazer, mas ao mesmo tempo eu enxergo que muitas dessas coisas que a Apple faz tem a ver com uma obsessão que ela tem por controle, e aí também é um ponto que aparece muito nesse processo, que sim pode ter uma questão ali de anticompetitividade como consequência colateral, mas a consequência primária é uma melhor experiência de uso e é o motivo de muitas pessoas, inclusive eu, preferirem as coisas da Apple. Porque eu quero usar o wallet, eu não quero usar o aplicativo porcaria do banco. Porque vamos combinar, aplicativo de banco é uma porcaria. O único que prestava, que era o do Nubank, parou de prestar quando eles fizerem Flutter. E então eu fico... Isso é uma polêmica. Eu fico em conflito então com essa questão. Então vamos jogar uma luz. Apple Pay, quando surgiu para todos os bancos aqui no Brasil ou ficou só num banco? Ficou só num banco. Por quanto tempo? Começou com o Itaú. Começou com o Itaú e ficou... Foram 6 meses, um ano. Se não me engano. E por que isso? Um ano. Porque eu não sei. Acordo comercial, provavelmente. Porque o Itaú pagou pra ter esse privilégio. Durante um ano. Tá aqui uma grana, um ano só vai ter isso aqui. Foi uma oferta que a Apple fez. Ô, banquinho, você quer? Me dá aqui um dinheirinho aqui. Não dou, então tá bom. E até fez um acordo e foi. Então, a Apple ganha uma grana com isso. Hoje, praticamente, não tô falando mal, né? Mas, né, enfim, teve até um serviço digital ali, mequetrefe. Falei, caraca, tu tá no Apple Pay também, rapaz? Que coisa aqui. Hoje tá todo mundo no Apple Pay. Mas lá, sei lá, 2017, 2016, sei lá quando veio, não era assim. Você tinha vantagens, acordos,
né? Não, vende aqui meu iPhone, que não sei o que lá, né? Você tem acordos comerciais envolvendo o NFC. Outra coisa, quando você faz um tapzinho ali no NFC do estádio lá de beisebol, não tem uma contraparte financeira envolvida. É a Apple sendo boazinha. No caso do Apple Pay, quando você usa, tem lá 0,36% que cai nos cofres da Apple. Tem um interesse. Não estou dizendo que não é merecido, que nem... mas tem uma contraparte financeira ali na história. E até no caso do beisebol lá, do ingresso, da passagem de avião, tem um interesse indireto que é... vou dar uma experiência maneira aqui pra esse cara. E por conta disso ele vai preferir ficar na minha plataforma. E o DOJ coloca isso como um problema, né? Mas isso é obrigação da empresa. Não só ganhar mais dinheiro, como manter o usuário fidelizado, né? Como, não impedir que a pessoa troque de plataforma, porque não tem como fazer isso, né? Você vai lá comprar o Android e aparece o Tim Cook na sua porta, né? Com os bração dele lá. Não vai comprar isso aí não, né? Agora... essa questão do Apple Pay é um bom ponto, sim, mas aí a solução seria, Apple, não tem esse negócio de exclusividade no Apple Pay, é uma tecnologia que tem ali no dispositivo, você tem que permitir qualquer banco que suporte a tecnologia entrar na brincadeira e ter a mesma experiência de todo mundo. Aí os bancos, mas a Apple vai falar, mas tem um custo pra mim e tal de transação. Não. Então, beleza, quanto que é esse custo aí? Mostra o seu papel aí que mostra o custo e a gente vai ver aqui. E aí o banco, não, mas o banco pode fazer também no app dele. Aí no app dele o banco faz. Se você quiser usar no wallet, você paga lá 10 centavos por transação. Eu pagaria pro meu banco 10 centavos por transação que eu faço no Apple Pay para poder continuar usando o Apple Pay, porque eu gosto da experiência e eu pagaria por isso. Faz como toda empresa faz, que é tudo é feito assim. Você tem um custo, você embute o custo no custo do seu serviço ou do seu produto. É isso. E só um adendo aqui, um amigo desenvolvedor acabou de me mandar a informação aqui, que eu tinha esquecido, que o NFC no wallet, tanto do Google quanto da Apple, precisam de autorização. Então, por exemplo, se eu criar um app de tickets agora, eu não poderia adicionar lá sem pedir autorização da Apple ou do Google com o NFC. Então, até isso eles precisam adicionar. Mas no iPhone você não roda um print Hello World sem a autorização da Apple. Então isso é irrelevante. Sim. E aí... Não, mas é só porque a gente falou como se todo mundo pudesse colocar ticket com NFC, né? Mas só pra deixar essa informação também. A Gigahertz, quando teve o encontro mais recente, tinha negócio no wallet lá da Gigahertz. Eu não precisei me ajoelhar aos pés do Tim Cook pra fazer isso. Então, e nem pagar nada além do negócio de developer que já tá pago, né? Então... E aí, avança alguns anos, hoje, não sei quantificar quantas pessoas usam o wallet, mas imagina que todo mundo esteja usando o wallet ali com os comprovantes, aquela coisa. Vai entrar no mesmo esquema do SMS que o DOJ já está se antecipando. Tem que ter um genérico, né, a possibilidade de wallets de terceiros, de eu poder acumular isso dentro de outro aplicativo, esse outro aplicativo conseguir usar o NFC e mandar as informações necessárias que estão ali. Porque no final das contas, o NFC, o wallet, é só um aplicativo que guarda QR Code. Se você tá com ali o certificado de vacina, aquele certificado de vacina não significa nada. O que vale é o QR Code que tá dentro que o cara lá pistola, rapaz, isso aqui é autêntico mesmo. O wallet não verifica nada, né? Quem verifica, tá certo. Você tomou mesmo a vacina aqui, tá aqui nos registros, pode passar. Só pra eu ser chato, ele verifica o certificado que assinou o PES lá. A entrada, sim. Mas isso poderia ser uma API, né? Assim como tem a API do Reminders. Você tem N apps de Reminders no iOS e no Mac que usam a API de Reminders e eles fazem mais coisas ou tudo que o Reminders da Apple faz, só que com uma interface diferente, organizando de um jeito diferente. Eu acho que essa tem que ser a pegada. Assim, tudo que vocês têm aqui... Vocês têm que oferecer uma forma de chegar a uma empresa lá, um desenvolvedor, e criar uma versão alternativa disso que tenha acesso às mesmas informações, claro, com permissão do usuário e tudo mais, porque aí... E felizmente isso... Eles chegam perto, mas isso eles não reclamam, né? De tipo, eu
tenho que poder botar um negócio lá que vai acessar tudo do meu wallet e não pode nem ter que pedir permissão, porque a Apple não precisa pedir permissão. Aí é sacanagem, né? Porque é aquele lance da confiança implícita que a gente falou naquela questão do tracking lá. Por exemplo, eu chego no meu Mac, coloco aqui um outro aplicativo né, já que você citou a API, Rambo, um outro aplicativo de contatos, ele lê os meus contatos, vai, salva lá, edita. O que a Apple restringe, curiosamente, são coisas que dão dinheiro pra Apple, né, de alguma maneira. Vamos travar aqui o streaming de jogos, vamos travar aqui, né, Super App, vamos travar aqui as carteiras digitais. Então, curiosamente, eu não tenho um conflitinho de interesse. E é engraçado, e eu vi outras pessoas comentando algo nesse sentido, que assim, a Apple parece ter medo de competir em certas áreas, sendo que a solução deles é boa. E provavelmente para quem já tá usando as coisas da Apple, vai continuar achando que é a melhor opção. E por algum motivo, a Apple mesmo tendo ali uma solução bacana e tal, eles parecem ter medo de competir. Eu não sei se é medo ou se é só aquela coisa de... tá funcionando assim, então deixa. Então eu acho que esse pode ser o ponto positivo que vai sair desse processo, que é talvez essas coisas que a Apple tava... deixa... De repente, eles se mexem pra, tipo... quer saber? Deixa App Store de terceiros. Ninguém vai usar isso mesmo. A nossa é melhor. Por quê? Tipo... Sim. É aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, quando falou sobre sideloading e tudo mais, que não é falado nesse processo, mas a gente falou, né? Cara, faz isso, vai ser nem 1% dos usuários vai usar isso, mas vai ser um 1% que tá enchendo o saco agora e que vai estar feliz porque pode fazer a parada. Então, acho que seria... Talvez esse seria um ponto positivo que poderia sair disso, de dar um chute na bunda da Apple de galera, vamos se mexer aí, né? Aí vem aquela questão assim, tá, beleza. Então a Apple não pode mais restringir coisas só pra ela, mas e aí como fica a questão da inovação, né? Tipo, digamos que eles inventem um negócio super maneiro lá no iOS e tal, e aí é obrigado a já sair com API, não pode ser só pra ela e tal. Digamos que lançasse o Apple Watch amanhã, e aí já passou e tudo. Não pode só lançar o Apple Watch, tem que lançar o Apple Watch, toda uma documentação e um programa para smartwatches de terceiros, e já tem que funcionar com Android também. Não, poderia ser uma parada assim, vocês têm 5 anos para liberar o negócio, ou 2 anos, enfim, um prazo, porque o Apple Watch existe desde quando? Desde 2015? Vai fazer 10 anos... né? 10 anos, E eles exageram pra caramba nesse processo, porque não é bem assim. Mas sim, se uma empresa lá quiser fazer um smartwatch, não vai conseguir ter o mesmo nível de integração com o sistema que o Apple Watch tem. Eu acho que mesmo que fosse, digamos, obrigada a permitir isso, não seria exatamente possível. Tipo, é óbvio que o device da própria empresa que faz o smartphone, que faz tudo, sempre vai ter uma integração mais azeitada do que de um terceiro. Mas pelo menos dá uma chance melhor de um terceiro ter uma integração bacana. O DOJ afirma que smartwatches de terceiros não conseguem acessar notificações e não sei o que é mentira, porque conseguem. Então aí eu falo com todas as letras, eu estou defendendo fatos, não uma empresa. É mentira. Eu vou colocar o link nas notas do episódio da documentação da Apple de como você faz um dispositivo Bluetooth que acessa as notificações. Eu já fiz com o SP32 aqui, acessar as notificações do iPhone e botar num displayzinho em 1 hora eu fiz, então não vem com essa historinha aí. Que a conexão não é estável. Se a empresa não sabe fazer Bluetooth, não é culpa da Apple. Então, eu acho que falta gente técnica nesses processos também, sabe? Tipo, a gente vê o pessoal de economia, como você falou, né? Uma especialista em monopólio, enfim e tal. Eu acho que talvez fosse legal juntar uma galera especialista em monopólio com uma galera técnica. Vamos sentar todo mundo aqui e entender.
Porque, por exemplo, isso que você falou, a Apple, com certeza, o advogado da Apple vai pegar o documento lá no site, vai colocar na mesa do juiz e falar, amigo, isso aqui não se aplica. Eu acho um pouco injusto, talvez, você falar que não tenha galera técnica, porque mesmo que não tenha no corpo principal lá deles, eles têm consultores, eles têm galera lá, os, entre aspas, estagiários que o Coca falou, e eles consultam pessoas externas também. Eu acho que eu já comentei isso algumas vezes aqui, mas eu fui consultor no processo do DOJ contra o Facebook há muitos anos atrás. E aí foi um bate-papo até bastante técnico. Só que aquela coisa, vamos chamar o Rambo lá pra falar do negócio do Facebook, do negócio da Apple. Aí o Rambo fica 2 horas explicando o que é uma API, o que é Bluetooth, não sei o quê. Não, eles podem até entender, mas daí é aquela coisa, rola aquele telefone sem fio, aí Sim. passa por um, passa por outro, e aí quando chega... Por isso que a gente, de novo, a gente tá comentando só o princípio da coisa aqui. Quando forem discutir esse assunto lá na frente do juiz, talvez a conversa já vai ser outra. Tem os telefones sem fio, pessoalmente, né, como opinião. Né? Eu acho legal o Mendes falar isso, né? Toda opinião é pessoal. E é verdade. Mas eu sempre tento pensar um pouquinho mais além, né? E pessoalmente sim, eu acho que faz o smartwatch aqui, deixa ele em 5 aninhos, vamos ver o que é. Acho que você precisa testar o mercado, né? Fazer aquele, né, o MVP, o menor produto ali, testar, ver as possibilidades antes de pensar uma API. Ponto. Por outro lado, no estado que a gente está hoje, né, como é que seria? Vou fazer aqui né, no caso da Apple, vou fazer aqui uma funcionalidade sem privacidade. É que há 2 anos a gente coloca a privacidade na história. Né? Tem algumas coisas que, cara, tem que ser privacidade por design, né? Tem que ser API por design, né? Tem que pensar. E as coisas são pensadas por API na Apple, ela só não joga isso pra fora, ela só no externo, né? Só deixa as APIs privadas, você não pode mexer aqui, seu feio, né? Então, é um... não pode mexer, seu feio, mas API privada é feia, viu? Sim, é feia, mas... Então, você mencionou, eu entendo, eu até concordo até certo ponto, mas é que eu fico pensando assim, a gente que é desenvolvedor ou adjacente sabe que não existe o lance de, pega 9 mulheres aí faz o bebê em 1 mês, né? Isso não acontece. E aí é muito comum pessoas não técnicas ou que não são da área pensarem que não, porque a Apple tem trilhões, então ela consegue fazer qualquer coisa. Não, é um bando de desenvolvedor e desenvolvedora com os mesmos defeitos de todo mundo, não tem dinheiro do mundo que resolva, né? Assim, a Boeing tem bastante dinheiro e os aviões estão caindo lá, tá abrindo buraco. Então, o dinheiro não resolve todos os problemas, né? E aí, beleza, privacidade por design, segurança por design, design por design, né? Porque a Apple gosta de fazer as coisas bonitinhas, ou tenta pelo menos. Todos os atributos que a gente já falou. E aí mais, né? Tipo, tem que ser, entre aspas, open source, né? Não é open source, mas assim, tem que... É muita coisa de uma vez só, né? Sim, mas em vez dela colocar, né, a tela ligada lá no banco de dados, ela liga a tela numa API, ali numa estruturinha de negócio que consulta o banco de dados, que gerencia, né, projetar melhor as coisas, né, para que ela tenha um projetinho, né, que são essas APIs feias, mas não, chegar de repente num meio termo. Porque, vamos combinar aqui, hoje a grande referência de smartwatch para exercício é lá do Garmin. Né? E por que eu não tenho uma integração melhor do meu Garmin com o iOS e com o Android? Né? Por que não tem ali... Né? Porque, sei lá, né? eu não atendo uma ligação, sei lá, que ideias a Garmin poderia ter para ter essa integração melhor? Vou te falar que isso aí que você falou com a conectividade que você tem entre um smartwatch e um iPhone sem ser da Apple, tudo isso aí dá para fazer. Se não fizeram... Talvez não dê pra fazer da forma como gostariam, daí eu não sei porque eu não fiz, né? Então, mas assim, que dá, né? Aí agora pode ser que eu esteja desconsiderando alguns detalhes aqui, mas
dá. E é uma escala progressiva de preço, né? Quanto mais perto de um Apple Watch ou Galaxy Watch esses relógios específicos ficam, mais caros eles vão ficando. Então ainda tem esse detalhe, né? O hardware acaba encarecendo muito também. E aí entra nesses pontos que que acho que até o Rambo falou, né? De, por exemplo, conectividade. De repente eles usam um Bluetooth mais furrequinho aqui para vender o aparelho mais barato, mas se ele quiser usar um Bluetooth mais topo de linha ali, a última versão, vai ter que encarecer o produto, enfim. Então ainda tem esse detalhe também, né? Bom, aí a gente citou aqui alguns dos pontos principais. Eu separei aqui alguns que eu achei que eu já meio que botei na pauta, já meio com a minha opinião junto, a minha opinião pessoal, como disse o Coca, junto, porque eu acho que vocês talvez vão pensar parecido, mas assim, que o sucesso do iPod se deu graças ao caso do DOJ contra a Microsoft, aquele que a gente comentou antes, que permitiu a Apple lançar o iTunes no Windows. Ou seja, o sucesso do Apple Watch se deve ao iTunes no Windows, que é graças ao DOJ. Ou seja, o monopólio da Apple é culpa do DOJ, talvez? Não sei. Mas... efeito borboleta. Mas é né? exatamente isso. Situação e oposição. Naquela época, a Apple tava ali batalhando o mercado. Quebraram o mercado, a Apple conseguiu ocupar esse espaço aí de música, de iTunes. Não. Mas o que foi do processo do DOJ contra a Microsoft que permitiu a Apple lançar o iTunes no Windows? O Windows não impedia aplicativos de terceiros? Nunca impediu? E isso também você tá assumindo que o sucesso do iPod foi porque tinha iTunes no Windows, o que também é questionável, né? Sim, total. Mas, sim. tipo... Então, de novo, isso daí, se a Apple pegar, por exemplo, os números que provavelmente ela tem de quantos usuários eram Mac e quantos usuários eram Windows nessa época, ela quebra esse argumento. É simples, assim, não... E ainda, se bobear, ainda chama a Microsoft pra falar, Microsoft, vem cá, quantos tinham instalados aí no seu Windows o iTunes? E o iTunes no Windows, lembrando que o Steve Jobs descreveu como um copo de água pra uma pessoa no inferno. É porque nesse caso em específico, se eu lembro bem da questão, era a questão lá dos web browsers, né? Que era o Internet Explorer que vinha pré-instalado e que de alguma maneira a Microsoft controlava os web browsers, né? Ela tinha uma camada de controle, mas ela tinha também uma camada de controle pelos media players. Então isso que permitiu, né, por mais que você tenha, né, você tinha o Windows Explorer, o Internet Explorer, você tinha lá, na época, sei lá, Netscape, acho que já tinha parecido na época lá. Mas enfim, você tinha os navegadores, mas da mesma maneira que ela impunha, ou né, ela tinha um controle, né, do web browser, ela também tinha o controle dos media players, né? A questão do Internet Explorer era browser e media player. Tá esticando porque o iTunes não era um mídia... Tá, ele reproduzia música se você quisesse, mas o iTunes era uma ferramenta pra sincronizar o iPod, só. E, inclusive, antes de ter o iTunes, a Apple fez até uma parceria com uma outra empresa que tinha lá um media player no Windows, que esse sim era mais media player, e sincronizava com esse media player antes de ter o iTunes no Windows, porque o Steve Jobs não queria lançar o iTunes no Windows. Tiveram que convencer ele, e levou 1 ano pra convencerem ele. Sim. A questão, né, aí é que o DOJ tá dizendo, olha, foi essa quebra que permitiu a abertura para se ter controladores de terceiros. Mas né, se a Apple não fizesse, não teria. Eu tenho muita curiosidade para ver como seria o Steve Jobs frente a esse processo hoje. Nossa, eu queria... melhor não. Eu queria muito ver isso. Inclusive é engraçado que eles abrem o processo citando, né, um e-mail lá do Steve Jobs. Acho que era alguém que mandou um e-mail pro Steve Jobs porque viu uma propaganda do Kindle e aí a pessoa tava usando o Kindle no iPhone e depois no Android. E aí falou, olha aqui, ó, isso aqui tá passando a mensagem de que é fácil trocar do iPhone pro Android. E aí o Steve Jobs ficou maluco, né? Não, como assim? Né? Então... tem isso. Aí teve a questão do... Apple vai dominar o mercado automotivo impondo o uso do CarPlay 2. Oi?
Esse pra mim foi a maior incógnita, porque, se eu não me engano, a Chevrolet, que não, nos Estados Unidos não vai ter mais o CarPlay, não é? Nem Android Play. Ela própria falou que não teria, e nem Android. Sim, se a montadora não quiser, não vai ter. E aí compra o carro quem quer ou não, enfim. Isso daí pra mim realmente não fez sentido nenhum mesmo. E de novo, se aplicaria também ao Android Auto, né? Então, essa daí eu realmente não entendi. Eu também não, porque o pessoal só reclama que, tipo, pô, nenhum carro tem CarPlay, é um ou outro só que tem CarPlay, e aí a Apple vai dominar o mercado automotivo, né? Não é nem o mercado de entretenimento no carro, não, mercado automotivo. Mas quase não tem CarPlay. Muito menos o 2. A Tesla, por exemplo, domina os carros elétricos e não tem CarPlay. Não tem CarPlay, não tem Auto, não tem nada. Então, isso não faz sentido nenhum. Agora, vamos combinar aqui. Já tá na hora de ter um Play Whatever. Já tá na hora do seu Google sentar com a dona Apple. Vamos fazer aqui um Whatever Play pra nós dois, né? Isso é legal. Um Matter de... automação automotiva é ótimo. Entretenimento automotivo. Já deu os 5 anos aí de Apple Watch, agora tá na hora de fazer a API para todo mundo usar. O HomeKit foi assim, teve a exclusividade ali por uns aninhos, e aí, galera, vamos fazer um negócio aqui, né? Já falamos sobre isso várias vezes, mas eu sou totalmente a favor de padrões no que diz respeito a protocolos, né? Quando é protocolo, quando é, né, tira daqui, bota aqui, padronização é ótimo. Agora, padronização de experiência, eu já não gosto, porque normalmente nivela por baixo. E a impressão que eu tenho é que se tudo que está sendo pontuado aqui no caso do DOJ fosse revertido ou fosse feito da forma como eles parecem estar propondo, a solução seria nivelar por baixo e a Apple perderia o diferencial de mercado que ela tem, não o domínio, mas o diferencial que faz as pessoas optarem pelas coisas. Porque sim, as pessoas, elas vão por opção para as plataformas da Apple. Pelo menos a maioria delas eu acho que vão. Se tem alguém aí que tá preso, manda um pedido de socorro pra gente, gigahertz.fm/feedback, fala: socorro, estou preso no negócio da Apple aqui. Então a gente vai ver, né, o que vai acontecer. Eu acredito no contrário, Rambo. Eu acredito que limita por cima. Porque você pega o protocolo Matter, praticamente é um HomeKit. No HomeKit, você tem a possibilidade de ver a bateria de um sensor de porta. Você não tem isso no Android, por padrão. Os caras entraram, pô, legal se tu fez isso aí, né? Legal, vamos colocar isso aqui no Matter. Isso passou a virar um padrão. Quando uma empresa faz uma coisa e a outra não, e elas estão conversando, cara, eu não vou deixar de ter uma feature aqui, porque tu não tem. Se vira aí e coloca no teu. Fizeram um padrão e agora todo mundo vê como é que tá a bateria nos dispositivos que não davam para ver antes. Acho que a padronização é um ganha-ganha. Gasta mais dinheiro, dá mais trabalho. Por isso que eu falei protocolos. Protocolos, beleza. Experiência é outra coisa. E aí aqui você não tá falando de uma empresa que não tem um negócio e vai colocar. Você tá falando de uma empresa que tem tudo e, segundo o DOJ, tem que tirar tudo porque é monopólio. E aí, você tirando, você não nivela por cima, você nivela por baixo. Não. Eu queria ser otimista também, mas não consigo, desculpa. Eu não consigo ver aqui o DOJ falando pra tirar. Eu acho que o cara tá falando, cara, abre as portas. Acho que vai tomar, se o processo for à frente, vai tomar uma multa e coisas do tipo, mas não é para de fazer. Mas dinheiro eles têm. Sim, é uma coisa... Cara, faz direito, faz pra todo mundo, né? Os pontos que eu tô tirando ali, né, opiniões pessoais, aquela coisa toda, se as coisas que estão ali acontecessem, o mundo seria melhor. Seria melhor pra todo mundo. Daria mais dor de cabeça, teria problema de segurança. Mas eu não consigo ver qual é a desvantagem do meu banco ter acesso ao NFC? Seguindo protocolos, tudo direitinho. Todo mundo usa a API. É a API pra tudo quanto é lado. Por que não pode abrir esse negócio? Assumindo que o meu wallet continuasse em paz e funcionando do jeito que funciona hoje, por mim, tudo bem. Mas eu não acho que é isso que iria acontecer. Eu acho que a Apple seria forçada a fazer melhores acordos, talvez. Ao invés de fechar a casinha, tipo, você não pode usar o NFC, só pode usar o wallet. Então ela teria que ter acordos melhores ao abrir o NFC, talvez. Enfim, acho que ela teria que rever, talvez, esses acordos, né?
Ou a forma que ela faz esses acordos? É sempre uma questão assim... Tudo bem que nesse caso não é legislação, né? Então o impacto tende a ser diferente, né? Mas eu já vi muita galera da Europa já reclamando do DMA, que tipo... Pô, agora fica aparecendo aqui no Safari pra eu selecionar qual navegador, eu só quero usar, sai! Tipo... E aí parece também que o pessoal lá da União Europeia já arrumou treta com o negócio de escolha do browser no Safari lá, que não gostaram do design, sei lá. Pronto, agora eles viraram designer de interface também. Enfim. Parece que incentiva o uso do Safari. Mas como? É aleatório! A seleção é aleatória! Pois é. Eu abri 20 vezes aqui e das 20 vezes, 8 o Safari tava mais pra cima. Então, tava favorecendo o Safari. Eu acho que eles só vão ficar satisfeitos se o Safari se autodeletar quando você abrir ele. Eu ia ficar perdido, eu juro. Enfim, a gente vai, é claro, continuar acompanhando essa questão toda. DOJ versus Apple tende a se arrastar por muito tempo, então se preparem. Provavelmente vamos ter acesso aí a e-mails internos cheios de coisas suculentas que não vimos ainda sobre lá as decisões. Eu tô doido pra aparecer algum e-mail sobre AirPower, só pra ver o que aconteceu. Exatamente. Esses e-mails são maravilhosos. E, tipo, na primeira tentativa do DOJ apareceu a história do Apple Watch. Eu já falei, caraca, que maravilhoso. Nem começou o processo e vocês já estão abrindo o jogo assim. Tá Eles bom, já devem ter, né, feito lá no processo de discovery coisa pra caramba, então eu imagino que vai sair ali muita coisa, né? Eu acho importante pontuar também, só pra ninguém ficar com a impressão que a gente tá defendendo a empresa aqui, mas a minha opinião pessoal é que sim, a Apple toma atitudes para manter os usuários, entre aspas, presos à plataforma dela. Porém, a minha opinião também é que isso é o papel dela como empresa e eu tenho a sensação, inclusive como usuário, que ela faz isso melhorando a experiência e não impedindo simplesmente a troca, né, que parece ser a afirmação aqui, né? O Tim Cook adora falar do customer set, né, que tá sempre 99%. Então, eu acho que se um dia cair para 98%, ele se demite, né? Porque tá sempre 99%. Então, é a minha opinião, mas sim, claro que vão ter e-mails lá, né? A gente já viu uns e-mails em outros casos aí. Não vamos botar o iMessage no Android, porque aí vai ficar muito fácil de trocar de Android. O Tim Cook respondendo o carinha lá que não conseguia conversar direito com a mãe dele porque ela usava Android, a resposta: compra um iPhone pra ela. Então vamos sair. E você pensar que isso vem do CEO da empresa mais valiosa do mundo. É esse o e-mail dele, foi maravilhoso. Né? Eu vou contar uma história aqui pra vocês. Acho que eu nunca contei essa história toda. Eu adoro os produtos da Apple, né? Adoro o ecossistema, adoro a experiência, adoro tudo. Não me vejo trocando mas ela é uma empresa e ela tem um padrão de qualidade, um padrão de atendimento, né? Você vai lá, agenda o horário e tudo mais. E aí, uma vez eu tive um problema no meu Mac. Aí, caiu uma peça na tela. Sei lá, 2017, 18, sei lá quando. E eu falei, pô, caramba, né? Vamos ver se eu consigo um agendamento lá na Apple. Não dá. Aí consegui numa autorizada, foi lá, o atendimento foi horrível. E eu falei, pô, deixa eu dar um pulo lá na Apple pra ver o que acontece. Aí fui lá pra tentar um encaixe presencial. Aí tinha uma senhorinha lá, sei lá, seus 70 anos, assim, velhinha. Eu tô aqui com um problema no meu iPhone. E aí a pessoa que tava atendendo falou, cara, não, tem que ir lá agendar e tal. E por lei, tem que ter atendimento presencial. Aí depois veio um padre. Pô, rapaz, tô vindo lá de Niterói. Não, tem que agendar. E aí fui lá eu, mas pô, eu queria um encaixe. O que o cara falou? Não. Aí eu falei, cara, me dá o livro de reclamação. Ah, por quê? Cara, livro de reclamação. Me dá o Código de Defesa do Consumidor. Porque chega num ponto que quando você vai reclamar, né? Você não vai reclamar com o funcionário, né? Isso você, né, escala. Aí veio uma pessoa lá, né? Entregou o livro de reclamação, falou, mas o que tá acontecendo? Qual foi o problema? E eu falei, cara, o problema é que eu quero o livro de reclamação. Aí
E daí eu, mas por que, Leo? Não, porque eu tô com um problema aqui no meu Mac. Mas qual é o problema do Mac? Mac tem funcionário aqui, Mac eu consigo uma vaga aqui, eu consigo encaixe. Falei, cara, não, eu quero fazer... Para mim seria ótimo. Ia aproveitar aquela brecha, o cara ia me atender maravilhosamente bem, ia resolver o meu problema lá, ia ficar feliz, satisfeito. Mas eu achei um abuso o que estava sendo feito com as outras pessoas. Naquele momento não era mais eu me defendendo, né? Já era, cara... Você comprou a briga. Isso tá errado. Ah, mas você tem que entender. Cara, eu não entendo a Apple, né? A Apple faz produtos de qualidade. Cara, se faz produtos de qualidade, por que tem tanta gente aqui, né, pedindo suporte? O cara foi me apresentando argumentos, eu fui quebrando os argumentos do cara, né? Tratei com respeito, enfim, conheci o cara, né? Enfim. Mas tem um ponto ali que por mais que seja ali, não, é uma empresa que tá me prestando um serviço, fiz a reclamação. Curiosamente ou não sei. Uma semana depois, né, eu peguei aquela reclamação, levei pro Procon, aquela coisa toda. Curiosamente ou não, uma semana depois, teve aquela vistoria do Procon na Apple, não sei se vocês lembram. Não sei, foi afeito. Foi até gravado, né, tinha umas partes, né, da gravação. E aí, esse vídeo depois saiu do ar, né. Até a pessoa, né, do Procon me mandou um e-mail. Falou, cara, tu tem o vídeo aí? Cara, tem, toma aí o vídeo e tal. Aí o seu Apple ID foi bloqueado misteriosamente. Então, assim, né, é uma empresa, né, e ela tem que seguir essa... Eu entendo que a experiência é melhor agendando. Mas, cara, como é que eu agendo? Eu termino meu expediente 11 horas da noite, vou lá né, e não tenho vaga disponível, né? E eu não sou... Né? Existem regras e a Apple precisa se adequar a essas regras. Amo a empresa, adoro, né? Você vai lá na Apple Store, você conta as histórias, é mó legal. Você fala, caraca, eu uso aqui desde do .Mac, e aí, né, o cara te dá de presente lá um AirTag, né? Você faz aquela tem uma conversa dá bacana. Pra ganhar presente assim? Pô, quero fazer isso, hein? Só desenrolar a conversa, você ganha uns presentes. Também não precisa... Pô, tô querendo AirTag. Também não precisa abusar, porque nem todo mundo tem .Mac, então também pode contar. Mas tem várias coisinhas ali. Não, porque eu tenho @ME, eu tenho @iCloud, @Mac, tudo. Vai, chega numa Apple Store, começa a conversar, troca uma ideia. Assim, suave. Pô, que legal. Vão te levar pra conhecer coisas. A experiência é muito legal. Mas, no final das contas, ainda é uma empresa que precisa atender a certas coisas. Por mim, né, é aquela coisa do pessoal. Cara, eu adoraria ter resolvido o problema do Mac. O Mac tá com esse problema até hoje, né? Não é um problema exatamente grave, tá funcionando com esse problema até hoje. Mas a maneira, né, em que você é tratado, né, não teve nenhuma opção. Cara, olha só, se tu ficar aqui 3 horas, eu consigo um encaixe. Se eu ficar aqui no final do dia, eu consigo o encaixe. Hoje eu não sei como é que tá isso, né, esse processo, como é que é, melhor hora ou não, mas é uma empresa, né, e a gente não pode esquecer disso. E eu vejo muita gente esquecendo disso, né? Nesse vamos usar o termo que todo mundo usa, né? O fanboy, né? Aquele fanboy. E aí se esquece e é uma empresa. Não, eu sou fanboy do produto, né? Eu gosto do meu time de futebol, eu sou fanboy do meu time de futebol. Mas sei que existe uma empresa por detrás daquele time de futebol que às vezes tomam decisões erradas. Eu não torço nem pra time de futebol, nem pra político, nem pra empresa, né? Melhor não ser fanboy de nada, que aí é menos sofrimento. Muito bem, com essa história maravilhosa, provando que a Apple é sim uma empresa. Eu sei que algumas pessoas podem não acreditar, mas a gente vai encerrar o episódio dessa semana. Não deu tempo de fazermos os alôs ADTs dessa vez, infelizmente, mas estamos com todos aqui, não jogamos nenhum fora, nós não somos... A Gigahertz é uma empresa, mas o ADT não é uma empresa. Então a gente não manda os feedbacks de vocês pro triturador de papel, não. Eles vão pra pauta e ficam ali, então não se preocupem. Quem quiser mandar feedback, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer imensamente o patrocínio dos mais detêncios lá no gigahertz.fm/apoio, que apoiaram e patrocinaram esse episódio inteiro. Quero agradecer, é claro, a edição do Edu,
que vai ter trabalho essa semana. E pra falar com vocês, como é que faz? Pra falar comigo é só me procurar no Instagram ou no Threads, no @Arthur_Givigir, ou no Mastodon, que o pessoal vai deixar o link aí na descrição. Exatamente, tem todos os links do Arthur na descrição. Ambu, você falou de triturador, me lembrou de um chefe. Às vezes tinha aqueles recrutamentos, né? E tinha aquela pilha, sei lá, de 30 currículos. Aí ele pegava metade e jogava no lixo, assim. E dizia, odeio gente azarada. Mas o ADT não faz isso. Não, né? Não joga nada no triturador. Para falar comigo, vocês sabem, só lá no Google bater Cocatec, ou então no Instagram, no @coca.tech, que a gente troca uma bola. Eu tô lá no mastodon.social, @inside, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Muito obrigado de novo, Arthur, por ter topado participar aqui, já que o Mendes está nas suas merecidas férias. Eu que agradeço, foi muito divertido. Obrigado. E quando precisar é só chamar. Vamos chamar sim. Então é isso. Tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem. Falou, tchau, tchau. Valeu. Falou.